E eu falei com o presidente Biden. Ele ajudou e eu aprecio isso. E nós aumentamos de 50 para 80. Isso são 80 almas que voltaram à vida. Suas famílias voltaram à vida. Então, olha, eu farei tudo o que puder para tirar essas pessoas de lá. Mas a pressão deve ser direcionada para onde ela pertence. Não é em Israel. Dos reféns foi assassinado a sangue frio. Um dia antes, falei com várias famílias desses reféns assassinados. Parte-nos do coração. A Torá diz: eu disse a elas que sinto muito. Peço desculpas por não os termos resgatado. Trabalhamos muito para isso. Estávamos perto, mas não conseguimos. E eles mudaram a tortura. Nossas famílias, preocupadas com seus entes queridos, a família está de luto. Por seu amado falecido. Eu conheço esse sentimento, pois pertenço a essa família, mas é um horror. Também perdemos policiais e soldados valentes que estão lutando na frente de Gaza. E abraço suas famílias também. Todos nós abraçamos. Em 7 de outubro, vivenciamos a pior selvageria deste século. Em 7 de outubro, vivenciamos a pior selvageria contra o povo judeu desde o Holocausto. Esses selvagens massacraram nosso povo, 1.200 civis. Eles decapitaram nossos homens. Eles estupraram nossas mulheres e depois as mataram. Queimaram bebês vivos. Levaram 255 de nosso povo como reféns para seus calabouços subterrâneos. Esse é um horror que o mundo viu e respondeu inicialmente. É importante que nos lembremos disso, mas recebemos um lembrete. Um lembrete terrível. Na semana passada, quando esses selvagens assassinaram 6 de nossos reféns a sangue frio. Eles encheram eles de balas, depois atiraram na cabeça de cada um deles, alguns deles várias vezes. E esses são os selvagens, esses são os terroristas, que o Irã colocou ao lado da nossa fronteira, como em outros lugares, e estamos comprometidos em derrotá-los, em extirpar esse mal do nosso meio. Hoje quero falar sobre algumas das coisas que precisamos fazer para alcançar esse objetivo, incluindo questões de ordem filosófica. Mas antes de fazer isso, quero dar aos seus leitores e espectadores um contexto. Porque muitas vezes você vê mapas de Israel e pensa que é um Golias. Bem, primeiro quero dar a você uma visão geral de onde Israel está. Este é o Oriente Médio e este é o mundo árabe inteiro. E este é Israel. É um dos menores países do mundo. Eu faço o teste do polegar, este é um grande. Você precisa de um polegar maior. Mas é um país pequeno. É um dos menores países do planeta. Acho que é 1/10 de 1% do território do mundo árabe. Talvez eu esteja errado. Talvez seja 2/10 de 1%. Vai do rio. O rio está bem aqui, que é o Rio Jordão, até o mar, o Mediterrâneo. Então, quando o Hamas fala sobre libertar a Palestina do rio ao mar, basicamente o que estão dizendo é destruir Israel. E a largura total disso é provavelmente em torno da largura do Anel Viário de Washington. Ao todo, esse é o ponto mais largo, tem cerca de 80 quilômetros, bem aqui. E aqui está Gaza. Esta é a coisa vermelha que você vê aqui.
Isso é Gaza. Quero dar um zoom. Quando eu aumentar, lembre-se de quão pequeno é isso. Lembre-se das distâncias aqui. Agora dê uma olhada. Aqui está ampliado. Este é Israel. Este é o mar Mediterrâneo. O Rio Jordão está bem aqui. Este é o Egito e o deserto do Sinai. Agora olhe para Gaza. Onde está Gaza? Gaza está inserida neste pequeno país, a 30 milhas de Tel Aviv. Da nossa capital, Jerusalém, a 30 milhas de Beersheba, Gaza está a uma distância muito curta deles. Até o acordo de retirada de 2005, Israel controlava essa fronteira. Em um acordo com o Egito, após os acordos de paz de Camp David, nós controlávamos essa parte chamada Corredor da Filadélfia. Eu vou falar sobre isso em um minuto, descendo até Eilat, no Mar Vermelho. Essa era a nossa fronteira. E enquanto havia, eu diria que uma quantidade mínima de terrorismo, nós não enfrentávamos um grande problema. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Aqui está a faixa de Gaza ampliada. Novamente, esta é a situação em Gaza antes da retirada de 2005. E a faixa de Gaza estava firmemente sob controle israelense. Nós controlávamos a fronteira marítima. Não dava para contrabandear armas. Eles tentaram, mas nós impedimos. Você controla a fronteira terrestre e controla esta fronteira entre o deserto do Sinai, no Egito, e Gaza, a faixa de Gaza. Este é o corredor da Filadélfia. Esta é a travessia de Rafa, controlada pelas forças de defesa de Israel. Agora, olhe para as distâncias de Gaza. São 6 quilômetros até outra cidade em Israel, chamada Ashkelon, onde ontem visitei aquela família enlutada. É uma população de 170 mil pessoas. Eles estão a 6 quilômetros de distância. Mas algumas das nossas comunidades, como o Kibbutz Be'eri, que foi uma das mais atingidas, está a 1 quilômetro de Gaza. Kfar Aza está a menos de 1 quilômetro de distância. É literalmente a uma distância de caminhada. E assim, enquanto controlávamos isso, essas comunidades às vezes eram assediadas por este ou aquele foguete. Mas era marginal, nós controlávamos a situação de segurança. Mas algo aconteceu em 2005. Israel se retirou unilateralmente de Gaza. Simplesmente saiu, retirou tudo, removeu o exército, desmantelou comunidades arrancadas, retirou 10 mil pessoas, deixou o corredor da Filadélfia. Veja o que aconteceu. Este é Gaza após a retirada. E o Hamas agora tem uma operação de contrabando de armas, apoiados pelo Irã, financiados pelo Irã, abastecidos pelo Irã, entregues pelo Irã. E veja o que aconteceu. Aquele corredor da Filadélfia se tornou completamente poroso. As outras fronteiras controladas por nós. Mais uma vez perfurado, mesmo que a política do Egito fosse preveni-lo, não funcionou necessariamente, não teve sucesso. E essa fronteira, quando saímos do nosso lado, do corredor da Filadélfia, foguetes entraram, mísseis entraram, drones entraram, munição entrou, equipamentos de fabricação de armas entraram, equipamentos para escavar túneis entraram. Assim que saímos, assim que deixamos o corredor da Filadélfia, o Irã pôde executar seu plano de transformar Gaza em uma base, um enclave terrorista, que colocaria em risco não apenas as comunidades ao redor, colocaria em risco Tel Aviv, Jerusalém, Beersheba, todo o país de Israel. Tornou-se uma enorme base terrorista. Porque deixamos aquele corredor. Então, prometemos, ou eu diria tudo isso, vocês têm que entender a importância, a centralidade do corredor da Filadélfia para o armamento de Gaza, para o armamento do Hamas, e tudo isso levou ao massacre de 7 de outubro, do qual o Hamas se orgulha e prometeu fazer de novo, e de novo, e de novo. Juramos que eles não conseguiriam. Então, definimos, no que diz respeito a Gaza, 3 objetivos de guerra. O primeiro objetivo era destruir as capacidades militares e de governança do Hamas. O segundo era libertar nossos reféns. E o terceiro era garantir que Gaza nunca mais representasse uma ameaça para Israel. E todos esses 3 objetivos
passam por isso. O controle de Israel sobre o corredor da Filadélfia, e é óbvio por quê. Se você quer destruir as capacidades militares de governança do Hamas, não pode deixar o Hamas se rearmar. É óbvio. Então é preciso controlar o corredor. A propósito, não é apenas para impedir que nos aterrorize, nos ataque. É também para impedir que o Hamas ou qualquer outra organização terrorista nos aterrorize. O povo de Gaza não pode ter um futuro se permanecer porosa e permitir o rearmamento de terroristas através do corredor da Filadélfia. A segunda coisa é liberar os reféns. Em primeiro lugar, você não pode evitar, se sair desse corredor, você não pode evitar o Hamas de não apenas contrabandear armas, mas também de contrabandear reféns terroristas para fora. É uma caminhada, nada. Eles podem facilmente contrabandear reféns daqui para o deserto do Sinai no Egito. Eles desaparecem. É uma distância de travessia. A distância não é nada. São metros. Metros de distância. Eles atravessam a barreira. Eles nem precisam ir para o subsolo. Eles desaparecem no Sinai e então acabam no Irã ou no Iêmen. Eles se foram para sempre. E você precisa de algo para apertá-los, para impedir, para pressioná-los a liberar os reféns restantes. Então, se você quer liberar os reféns, tem que controlar o corredor da Filadélfia. E o terceiro objetivo, de garantir que evitemos que Gaza seja novamente uma ameaça a Israel. É claro que Gaza deve ser desmilitarizada e só pode ser desmilitarizada se o corredor da Filadélfia permanecer sob controle firme e não for uma linha de abastecimento de armamentos e equipamentos de terror. Acho que isso é claro para a maioria dos israelenses, para todos os israelenses. Mas surgiu uma pergunta. Pode ser esse o caso. Mas por que vocês não deixam Gaza por 42 dias? Vocês poderiam voltar. Bem, além do que eu disse, que eles poderiam contrabandear os terroristas para fora. Volte, eu quero te mostrar o que eles têm debaixo de Gaza. Eu não te mostrei isso. Então eu quero te mostrar isso. Isso é o que eles têm sob o corredor da Filadélfia. Só para você entender as linhas de suprimento de que estamos falando. Isso é um dos túneis. Veja a engenharia, veja o investimento aqui, veja o que eles conseguiram. Temos dezenas de tais túneis embaixo do corredor da Filadélfia. Para você ter uma ideia do tamanho dessas coisas. Aqui está um soldado, aqui está o túnel. Você poderia dirigir um caminhão por aqui? Sim, de fato poderia. Aqui está um caminhão. Ou é um Humvee. Isso é um problema enorme, enorme. Agora você vai embora. É óbvio que precisamos controlar isso, certo? Eu acho que, uma vez que você vê isso, você entende isso. Mas então a próxima pergunta é, ok, você sai e volta. É o que eles nos dizem. Ok. Teremos total legitimidade internacional para voltar. Desculpe. Já trilhamos esse caminho. Já trilhamos esse caminho quando saímos do Líbano e as pessoas disseram que você pode sair do Líbano e pode voltar na primeira vez que dispararem um foguete. Você pode voltar. O mundo irá te apoiar. Não apoiou? Estamos fora do Líbano há 24 anos. Eles disseram o mesmo quando saímos de Gaza e houve a retirada. Disseram, você pode ir embora. E no primeiro foguete, lembro que Sharon, o primeiro-ministro Sharon, disse isso para mim. Primeiro foguete, acima ou abaixo do solo? Poderemos voltar. Faz 20 anos não voltamos, porque todos sabem e entendem que a comunidade internacional, incluindo países amigos, está sob enorme pressão doméstica por conta da propaganda feita contra Israel e contra eles. Haverá uma enorme pressão internacional. Qual é a mensagem deles? Acabar com a guerra. Acabar com a guerra. E então, quando quisermos voltar e retomar, pagaremos um preço exorbitante em muitos campos, incluindo na vida dos nossos homens. Não é só uma questão militar. É uma questão militar, política e estratégica. E nós tomamos essa decisão. Nós não vamos sair. 42 dias, nós estamos lá. Eu não quero sair para voltar quando sei que não voltamos. E não vai demorar mais 24 anos para voltar, e Deus sabe o preço
que pagaremos, quantos mais massacres, quantos mais sequestros, quantos mais reféns, quantos mais estupros, isso não vai acontecer. Então as pessoas disseram, sim, mas se você ficar, isso vai acabar com o acordo. E eu digo, um acordo assim vai nos matar. E não haverá um acordo desse jeito. Essa é uma narrativa falsa. Estou disposto a fazer um acordo. Já fiz um que trouxe de volta 150 reféns. 117 vivos. E eu estou comprometido a devolver os 101 restantes. Farei tudo o que puder para levá-los. Mas sair de Filadélfia não acelera a liberação dos reféns, porque o acordo não pode ser avançado. Eles vão te dar uma pequena parte, se derem algo, e manter o resto. Vai e discuta. Sabe quando começaram a nos dar reféns? Quando entramos em Filadélfia, quando entramos em Rafa, quando controlávamos a travessia de Rafa, foi quando sentiram a pressão. Enquanto não sentiam a pressão, não faziam isso. O primeiro lote, o primeiro acordo que conseguimos, foi resultado da nossa invasão, a pressão militar que colocamos. Eles nos deram os reféns, eles pensaram, bem, sabe, teremos a pressão internacional contra Israel, então não teremos que fazer concessões. Mas depois de Rafa, eles mudaram de ideia. Eles começaram a mudar. Se sairmos de Rafa, se sairmos da ordem filadélfica, não haverá pressão, não conseguiremos os reféns. Eu disse que estou disposto a fazer um acordo. O verdadeiro obstáculo para fazer um acordo não é Israel. E não sou eu. É o Hamas, é o Sinwar. Em 27 de abril, eu apresentei uma proposta por Israel, que o secretário Blinken chamou de extremamente generosa. Em 31 de maio, tendo encontrado Blinken novamente, eu disse que concordamos com a proposta apoiada pelos Estados Unidos. E o Hamas recusou. Em 16 de agosto, os EUA apresentaram o que chamaram de proposta final de mediação. Novamente, nós aceitamos. O Hamas recusou. Em 19 de agosto, o secretário Blinken disse que Israel aceitou a proposta dos EUA. Agora, o Hamas tem que fazer o mesmo. Em 28 de agosto, isso foi há uma semana, o diretor adjunto da CIA disse que Israel demonstrou seriedade nas negociações. Agora o Hamas deve fechar o acordo. Deve fechar o acordo. Então eu lhes pergunto, o que mudou? É que eles assassinaram 6 dos nossos reféns a sangue frio? Agora o mundo vai exigir seriamente que Israel faça concessões após este massacre? Qual mensagem isso envia ao Hamas? Vou te contar qual é a mensagem. Mate mais reféns e você terá mais concessões. Isso não é apenas ilógico, não é apenas imoral, é completamente insano. Então isso não vai acontecer. Temos linhas vermelhas. Antes do assassinato, elas não mudaram. Vamos mantê-las. Mas também tivemos flexibilidade. E vou te dizer uma coisa. O Hamas vai pagar por isso. Tenha certeza disso. Vamos garantir que eles paguem o preço. Mas somos firmes nas nossas linhas vermelhas, incluindo o corredor da Filadélfia, pelos motivos que descrevi aqui. Sou flexível onde posso ser. Sou firme onde tenho que ser. A possibilidade de fechar esse acordo se mantivermos essa estratégia. Conseguimos tirar 150 reféns porque combinamos uma postura firme com pressão militar. E eu disse que o Hamas, depois disso, confiava na pressão internacional. Mas ela enfraqueceu. E então fomos para Rafa e o corredor da Filadélfia. E isso se fortaleceu. E eles começaram a hesitar. Uma condição que disseram que nunca aceitariam. A linha vermelha é que devemos nos comprometer a sair de Gaza e permitir que o Hamas basicamente tome conta de Gaza novamente, acabe com a guerra
Saiam, deixem eles retomarem Gaza. Isso é obviamente algo que não poderíamos fazer. Disseram que nunca haveria um acordo. Bem, começaram a ceder depois que tomamos o corredor da Filadélfia. Então começaram a recuar. Você sabe por que eles esperaram? Por que começaram a recuar? Porque esperaram que o Irã iniciasse uma guerra geral com Israel. Isso não aconteceu. Então esperaram que o Hezbollah iniciasse uma guerra geral com Israel. Isso também não aconteceu. Então agora eles recorrem à tática final. Vão semear discórdia e criar pressão internacional, novamente usando os reféns, mesmo após o assassinato. Isso não é novidade, porque começaram isso há um ano atrás. Você deveria ver isso. Quero dizer, essa é a tática deles. Essas são as ordens do Hamas para a guerra psicológica encontradas no posto de comando subterrâneo do Hamas, em 29 de janeiro. Foi logo após o início da guerra, 2024. E este é o documento original em árabe. Nossos soldados encontraram, e aqui está o que diz: espalhar fotos e vídeos dos reféns, colocar na mídia, porque isso cria uma enorme pressão psicológica. Quem não é afetado por isso? Qualquer ser humano, ao ver essas almas, essas garotas, essas pessoas jovens desses calabouços. Você é afetado por isso. Em segundo lugar, aumentar a pressão psicológica. Pressão sobre o ministro da Defesa. Terceiro, continuar culpando o Netanyahu. E quarto, afirmar que a operação terrestre não libertará reféns. Essa é a estratégia do Hamas. Não só os pontos de discussão deles. A ideia é que isso semeie discórdia interna e aumente a pressão internacional sobre Israel. É isso que eles esperam alcançar. E a segunda coisa é que estamos comprometidos em alcançar nossos objetivos. Todos os três objetivos: destruir as capacidades militares e de governo do Hamas, libertar todos os nossos reféns e garantir que Gaza não se torne mais uma ameaça para Israel. E tudo isso requer manter-se firme nas coisas que garantirão o alcance desses objetivos. E com a ajuda de Deus, e com a vontade do nosso povo, e com a coragem dos nossos soldados, alcançaremos todos os objetivos. Obrigado. Prime Minister, thank you. The mother of... Você pode me ouvir, senhor? A mãe de Almog Sarusi, um dos reféns assassinados, diz que você sacrificou seu filho no altar do corredor da Filadélfia. Se o preço da sua recusa em se retirar da fronteira Egito-Gaza é mais reféns mortos, é um preço que você está disposto a pagar, e esse é um preço que os israelenses aceitarão? Eu posso entender. A dor interna, o grande tormento que a mãe deste refém assassinado sente. E entendo a raiva dela, posso entender a tristeza dela. Então eu não vou julgar isso. Não vou discutir isso. Vou apenas falar sobre os fatos. Estou comprometido a tirar todos eles de lá. Já tirei mais da metade dos reféns vivos, porque usamos os pontos de pressão. Se afrouxarmos a pressão, não vamos conseguir tirar ninguém. Estou comprometido com o primeiro-ministro de Israel com duas coisas. Nós estamos bem aqui. A primeira é conseguir a libertação dos reféns, e a segunda é proteger a segurança de Israel e garantir que não haja mais sequestros. Nenhum mais assassinatos, nenhum mais estupro e nenhum mais ataque de foguetes contra Israel. Ambos. Temos que ter isso e isso juntos. Isso é o que vou fazer. Isso é o que estou comprometido a fazer. Como você mencionou, por que você decidiu deixá-lo por 7 ou 8 meses? Bem, foi crucial também destruir o Hamas, eliminar aproximadamente 20 mil de seus operativos, eliminar seus comandantes militares seniores, tomar Gaza City, capturar o Hospital Shifa, que era um comando de grandes quartéis, tomar Khan Yunis, capturar os campos centrais e tomar Rafah, claro. Assim, esse era o plano militar, que o setor militar e o político concordaram. Não iríamos sair, eu nunca deixaria Rafah só. Você sabe, não deixarei Filadélfia sozinha. Falei isso há 20 anos. É vital que não deixemos Filadélfia. Quando Sharon se foi, eu disse que tínhamos que ir.
E fomos. Demorou um tempo, mas foi uma progressão, uma evolução militar que trouxe o resultado. Agora estamos lá. Agora que estamos lá. Agora vamos. Você sabe que vamos embora. Não voltaremos. Todos sabem. Todos aqui sabem que pressão será feita para não voltarmos, qual preço teremos que pagar. Se quisermos voltar, não vai acontecer. Estaremos lá, apesar da pressão. Jeremy Dimon, da CNN. Eu falei com a Aviva Siegel hoje à noite, uma ex-refém cujo marido ainda está sendo mantido em Gaza. Ela me disse que acredita que você está condenando o marido dela, Keith, a morrer ao priorizar o corredor da Filadélfia em vez de um acordo. E ela tem essa pergunta para você. Kate vai voltar para casa vivo ou morto? Vou fazer de tudo para garantir que Keith e todos os outros reféns voltem. Estou dizendo que se aliviarmos a pressão, se sairmos do corredor da Filadélfia, não vamos conseguir trazer os reféns de volta. Certamente vamos condenar muitos deles a ficarem lá. Poderíamos tirar alguns. Eles nos darão isso, mas deixarão muitos com eles. Não teremos mais o ponto de pressão e algo mais acontecerá. Não poderemos voltar, então não vamos liberar todos os reféns. E não alcançaremos as defesas que precisamos ter para evitar mais 7 de outubro, de novo e de novo. Essa é a minha responsabilidade. Posso entender o tormento das famílias. Elas não, sabe? Nenhuma delas acredita que conseguiremos os reféns no primeiro grupo também. Nenhuma delas. Poucas delas, bem poucas delas acreditavam nisso. E elas vieram e disseram: você tem que tirá-los. Você tem que tirá-los. Você não vai entregá-los. Você tem que fazer essa concessão ou aquela concessão. Eu não fiz essas concessões e os tiramos de lá. Então é muito difícil, sabe? Eu não julgo essas almas atormentadas, porque estão passando por uma agonia que é difícil de entender. E eu compreendo isso. A responsabilidade dos líderes não é apenas compartilhar o sentimento, a emoção, mas também exercer julgamento. O julgamento correto, para garantir que esses horrores não se repitam. Acredito que nossa estratégia seja a melhor maneira de alcançar ambos os objetivos. Tanto libertar os reféns, quanto garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça. E, em segundo lugar, senhor, mais de 40 mil palestinos já foram mortos em Gaza, a maioria civis. Esses números são do Ministério da Saúde palestino, mas são respaldados pelos Estados Unidos e por organizações internacionais. As condições humanitárias em Gaza se degradaram tanto que doenças como pólio e hepatite A estão agora se espalhando. Vimos inúmeras crianças ficarem órfãs, vimos inúmeras mães perderem seus filhos. Quanto é demais, Senhor? Em que ponto é hora de acabar com esta guerra? Então vamos finalizar a guerra quando conseguirmos nossos objetivos, garantindo que o Hamas não repita essas atrocidades. E uma guerra justa, com meios justos, na verdade, com meios que nenhum outro exército jamais usou. Nenhum outro exército tomou as precauções que Israel tomou. Às vezes, com grande risco, para garantir que minimizemos o número de vítimas. Você mencionou a pólio. Vacinação em massa contra a pólio. Queremos que 90% dos habitantes de Gaza estejam vacinados. Acho que 200 mil pessoas foram vacinadas hoje. Enviamos 1 milhão de toneladas de alimentos, 1 milhão de toneladas de ajuda, 700 mil toneladas de alimentos. Isso é inédito. Fizemos isso porque achamos que toda morte civil é uma tragédia. Para o Hamas, cada morte civil é parte da estratégia. Para nós, é uma tragédia. Assim, tomamos cuidados para evitar mortes civis que nenhum exército no mundo em combate urbano tomou. Emitimos milhões de mensagens de texto, milhões de panfletos, centenas de milhares de telefonemas. Na verdade, ligamos para as pessoas e dizemos: saiam, perdemos o elemento surpresa. Como resultado disso, no teatro de guerra urbana mais densamente povoado da história, onde você tem 35 mil terroristas do Hamas. 50 metros acima do solo, 50 metros abaixo do solo, na rede de túneis de terror subterrânea mais intricada e complexa do mundo. Conseguimos alcançar a menor relação de mortes de civis para combatentes na história da guerra urbana moderna. É 1 para 1, mesmo por esses números do Ministério da Saúde palestino, porque conseguimos matar cerca de, provavelmente, em torno de 18 mil terroristas
certamente não menos de 17 mil. Portanto, a relação é cerca de 1 para 1, mas, recentemente, caiu drasticamente. Sabe quando? Quando entramos em Rafah. E você lembra o que a comunidade internacional e a imprensa internacional, e muitos de vocês reportaram antes disso? Vocês disseram que eles ficariam presos ali. Tem 1.400.000 pessoas em Gaza. Eles se mudaram do norte para o sul. Vocês disseram que seriam milhares, 20 mil mortos. Vocês disseram que teria uma catástrofe humanitária, que não haveria para onde ir. Sem comida para comer. Agora reportem honestamente. Porque o que aconteceu foi isso. Todos eles saíram. Eles foram para a zona humanitária, que está a 2 quilômetros de distância, ou até menos. Lá na praia eles têm tendas. Nós fornecemos tendas para 150 mil pessoas. As agências de ajuda forneceram o resto, e alguns levaram suas próprias tendas. Eles têm um lugar. Fornecemos linhas de água, linhas de esgoto, comida. Ainda há mais a fazer. Então agora sabemos quantas pessoas foram mortas, quantos terroristas, porque contamos. E acabamos de passar de 2.000 terroristas. Uma contagem sangrenta de terroristas. As pessoas saíram. Quantos civis morreram? Perguntei ao comandante. O comandante da divisão que conduziu a operação em Rafah e no corredor de Filadélfia. Ele disse: primeiro-ministro, quase não há mortes de civis, porque todos foram embora. Eles ouviram nossos avisos. Mas ele disse que provavelmente houve 2 dúzias, e a maioria ocorreu quando uma de nossas bombas atingiu um depósito de munições do Hamas que estava dentro de uma área residencial. 40 pessoas morreram. Cerca de 20 eram terroristas, mas 20 eram civis. E ele disse que essas são a maioria das mortes. Essa é a menor proporção. De não combatentes para combatentes na história da guerra urbana. É isso. Agora relate honestamente. Porque você nos acusa de algo que é ultrajante. E, na verdade, as acusações contra nós são ultrajantemente falsas. Ajuda humanitária? 1 milhão de caminhões de ajuda? 1 milhão de toneladas de ajuda? 700 mil toneladas de comida? Uma política deliberada de fome? Você pode dizer qualquer coisa. Isso não a torna verdade. Você repete uma mentira repetidamente. Ela assume o caráter de verdade autoevidente, mas é falsa. Israel está fazendo, e o exército israelense está fazendo, algo que nenhum outro exército fez na história, e continuará a fazer isso. Não vou mudar minhas políticas humanitárias, políticas de vacinação, para minimizar baixas civis. Senhor Primeiro-Ministro, Antony Blinken disse que ouviu diretamente de você que tinha aprovado um cronograma e locais claros para a retirada das tropas. Você disse a ele que retiraria tropas do corredor da Filadélfia em algum ponto do acordo? Não, eu disse 2 coisas. Acho que você está confuso, misturando suas perguntas. Primeiro, eu concordei em reduzir o número de tropas ao longo do corredor da Filadélfia. Porque não precisamos de uma divisão e meia neste corredor de 8 milhas. Não precisamos disso, tá bom? Ok? Eles podem tanto se proteger quanto evitar o contrabando de terroristas e reféns para fora e manter o corredor intacto e evitar sua perfuração porosa. Então não precisamos de tanto, e eu disse que podemos reduzir o número de tropas, e reduzimos. Mas acho que a outra coisa que estão perguntando é o que acontece na fase 2. Estamos falando sobre a fase 1, 42 dias. Ficamos lá. É óbvio. Novamente com uma presença um pouco reduzida, porque não precisamos de tanta força. Mas também concordamos em começar. Discussões sobre um cessar-fogo permanente e as condições que teremos para um cessar-fogo permanente devem incluir uma situação onde o corredor da Filadélfia não possa ser perfurado. Alguém tem que estar lá. Alguém tem que estar lá. Olha, não me importo. Traga-me qualquer um que vá realmente nos mostrar. Não no papel. Não com palavras. Não no slide, mas no chão. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, que eles realmente podem evitar a repetição do que aconteceu ali antes. Estamos abertos a considerar isso. Mas eu não vejo isso acontecendo.
E até que aconteça, eu não vejo isso acontecendo agora. E até que isso aconteça, estamos lá. Você queria fazer outra pergunta? Vá em frente. Sim. Com muito prazer. Obrigado. Boa noite, primeiro-ministro. Eu sou Elizabeth Palmer, da CBF. O presidente Biden disse que vocês não estão fazendo o suficiente para alcançar um acordo de reféns. Como você interpreta isso e qual é a sua resposta? Acho que já respondi a isso. Estou apenas falando sobre os fatos. Apenas os fatos. Eu disse que, em abril, fizemos uma oferta extraordinariamente generosa. Não são minhas palavras, é o secretário Blinken. No dia 31 de maio, nós aceitamos a proposta americana. O Hamas recusou. No dia 16 de agosto, aceitamos a segunda proposta americana, a proposta final de mediação. Hamas, nós aceitamos, e Hamas novamente recusou. Na semana passada, como eu disse, o diretor adjunto da CIA afirmou que Israel, ele tem sido sério sobre as negociações, o Hamas não. Então eu fiz um esforço, dei espaço às nossas equipes de negociação 5 vezes. E tenho áreas de flexibilidade, mas onde preciso ser firme, sou firme, onde posso ser flexível, sou flexível. Mas, na verdade, o obstáculo tem sido o Hamas desde o começo. Todo mundo sabe disso. O secretário Blinken disse isso. Outros disseram isso. Todos sabemos disso. Devemos fazer mais? Bem, temos um ditado em hebraico, vou traduzir, que é a prova dos resultados, certo? O resultado é que conseguimos a libertação de mais da metade dos reféns e muito mais da metade dos reféns vivos, mas, no que me diz respeito, ainda há uma tarefa a ser feita, e sim, faremos mais, porque estou comprometido a tirá-los, todos eles, e vamos tirá-los. Na combinação certa de pressão militar, pressão de negociação e flexibilidade na negociação onde pudermos. Essa é a verdade. Então, eu direcionaria a pressão e a raiva para onde pertence, naqueles que pegaram esses reféns, aqueles que os mantêm nessas masmorras escuras e aqueles que os massacram a sangue frio. É o Hamas. É em guerra. Obrigado. Bloomberg, Dan Williams da Bloomberg. Em abril, você disse que Israel estava a um passo da vitória. Um mês depois, seu conselheiro de segurança disse que a guerra duraria até o ano que vem. Agora, meses depois, qual é a situação? Quando isso vai acabar? E uma pergunta relacionada. Um ano atrás, você foi colocado com um marca-passo. Acredito que, em certos momentos, você usou um monitor. Ontem você disse que dorme 2 horas por noite. Na sua coletiva, você consegue... Eu disse isso muito tempo, não disse? Certo, estranho. Isso pode ter sido uma piada. Contudo, você está sob grande estresse. Considerando a guerra que parece interminável e o passar do tempo, você acha que pode sustentar a gestão dessa guerra? Desculpe, qual foi a sua primeira pergunta? A minha pergunta foi sobre o cronograma da guerra. Você falou. Disse em abril que estava quase lá. Eu falei. E um mês depois, seu conselheiro disse que iria até o próximo ano. Obrigado. O que eu disse, ou o que quis dizer, foi que estamos a um passo da coisa crítica que abrirá nosso caminho para a vitória. Eu não pensei que poderíamos ter essa vitória se não fôssemos para Rafah. E eu suportei bastante pressão internacional e americana para ir a Rafah e a Filadélfia. Eu pensei, não há como terminar essa guerra sem isso, pelas razões que expliquei. Então fizemos isso. Eu disse isso antes de completarmos essa tarefa. E, de fato, completamos essa tarefa e agora estamos em posição de destruir militarmente o Hamas. Ainda há trabalho a ser feito para destruir a capacidade de governança deles. Principalmente, não quero governar Gaza. Mas quero tirar do Hamas a principal coisa que eles têm, além do militar que estamos destruindo. Sabe, matamos um certo comandante sênior, estamos matando os operadores deles, destruindo seus túneis, destruindo a capacidade de fabricação de armas, estamos cortando o dinheiro. Então, eles não têm dinheiro. Você é o próximo. Encontramos milhões e milhões de shekels em dinheiro nesses túneis. Eles não têm mais dinheiro. Parte do motivo pelo qual estão pressionados é porque controlamos a máquina de dinheiro deles, que era a travessia de Rafah. Eles não têm dinheiro. Então estamos sufocando eles. Mas há uma coisa que eles têm, que é a distribuição de alimentos. Eles basicamente deixam os caminhões entrarem. Ele faz isso com você. Eles deixam todos esses caminhões entrarem. E a estratégia do Hamas é roubar, acumular e explorar. É isso que eles fazem. Eles pegam a comida
cobram preços exorbitantes. Eles roubam a comida, cobram preços exorbitantes da população de Gaza. É assim que eles continuam. Eles esperam continuar a sobreviver e precisamos tirar isso deles. Novamente, não quero governar Gaza, não quero administrar Gaza, mas quero tirar isso deles. Ainda temos que fazer isso, mas estamos muito, muito adiantados no nosso programa para a vitória que vamos alcançar. Assim não teremos. Eu disse isso há alguns meses e quando eu disse o que disse, estava certo. A segunda pergunta que você faz é: quanto tempo podemos fazer isso? O tempo que for necessário para alcançar essa vitória, e acho que estamos bem mais perto. E enquanto o povo de Israel confiar isso a mim, é isso. Minha saúde está ótima. Sky News. Não sei se podemos ver de novo aquele mapa mais abrangente de Israel. Você mencionou no começo, aquele que é um pouco mais amplo. Você comentou, no início da sua fala, que o Hamas e outros grupos no Oriente Médio querem tirar Israel do mapa. Você de fato apagou a Cisjordânia do mapa. Isso é oficial? A Cisjordânia não existe? Não, eu não incluí o Mar Morto. Não está mostrado no mapa. Não mostrei o Rio Jordão. Está neste mapa. Não mostrei o Mar da Galileia. Aqueles são aspectos geográficos. Esta é uma população de 2 milhões de palestinos que vivem lá. Não entrei nisso. Eu estava falando sobre Gaza. É toda uma questão. Toda uma questão sobre o que fazer, como alcançar a paz entre nós e os palestinos na Judéia e Samaria. Não entrei nisso. Essa é outra coletiva de imprensa. Ficarei feliz em fazê-la para esclarecer alguns dos equívocos e as calúnias e mentiras que são direcionadas a nós. Não pretendemos expulsar essas pessoas. Eles querem nos expulsar. É uma grande diferença. Sabe, todo dia, eles nos miram. Você sabe o que ensinam nas escolas? Nas escolas da Autoridade Palestina? Eles ensinam exatamente a mesma coisa que ensinam nos mesmos livros didáticos, como nos mesmos livros didáticos aqui, nas escolas da Autoridade Palestina, e aqui, mesma coisa. Israel tem que ser destruído, matar o máximo de judeus, pagar pela matança. Quanto mais judeus e israelenses você mata, mais você recebe. Há uma diferença na estratégia. O Hamas acredita que a forma de destruir Israel é através de terror imediato e confronto militar, apoiado pelo Irã. Faz parte do eixo iraniano. A Autoridade Palestina acredita que a forma de fazer isso é através do Tribunal Penal Internacional, levando a cabo acusações absurdas contra Israel e seus líderes, incluindo eu. Pressão enorme para levar Israel a limites indefensáveis, onde os limites seriam bem aqui, ao lado de Tel Aviv. Isso é tudo. 8, 10 milhas do mar e depois empurrar para o mar. Há uma diferença. Mas os objetivos são os mesmos. Não, eu não mostrei isso. Mas se você quiser, Alistair, na próxima coletiva de imprensa, eu garanto que você pode fazer todas as perguntas que quiser e eu vou te dar as respostas, a verdade, os fatos. Que seus leitores e espectadores não recebem. E esta terrível crítica contra uma democracia que luta uma guerra justa, com meios justos, contra os mais horrendos selvagens do planeta, e Israel está sendo condenado, difamado, caluniado. Isso é algo que não afeta apenas o povo judeu. 80 anos após o Holocausto, quando nossos inimigos estão declarando abertamente que farão outro Holocausto, isso também afeta uma democracia sitiada que está lutando a batalha de todas as democracias contra esses bárbaros. Então sim, ficarei feliz em falar sobre a Cisjordânia e a Autoridade Palestina. Você nomeia. E de fato vou deixar você nomear. Porque é uma coisa que eu não temo. São perguntas difíceis. E eu espero que você aceite algumas respostas diretas. Primeiro-Ministro Netanyahu, António Pita, Jornal El País. A primeira vez que vim aqui como correspondente foi em 2007. Fiquei aqui por 7 anos, depois voltei logo antes das eleições. E acho difícil lembrar de um discurso em que você mencionou o corredor da Filadélfia, ou ao menos tenha dado muita importância a isso. Porque de repente nas últimas semanas parece que o futuro de Israel depende disso. Obrigado. Seja uma lembrança sua e não algo que você ouviu nas notícias ou em algum dos nossos relatórios. Netanyahu não mencionou o corredor da Filadélfia. Certo? Então aqui está o que eu disse.
ok? Quando eu renunciei ao governo Cholon, porque eu não podia concordar com a política. Então eu me demiti. Eu era ministro das Finanças e disse a ele, ao fechar a carta de demissão, disse, pelo menos você deveria ficar no corredor da Filadélfia, porque caso contrário, isso vai se tornar Ramastão. E se tornou, certo. E eu já falava sobre isso antes. Também, certo? E agora você fala sobre esta guerra, não é? Tivemos muitas discussões em reuniões de segurança sobre o corredor da Filadélfia, sobre o contrabando. E tínhamos uma opção. O que fazemos? O que fazemos a respeito? Porque a única maneira de lidar com isso era realmente conquistar Gaza. Mas sabíamos que não tínhamos nem a legitimidade doméstica, nem a legitimidade internacional para fazê-lo. Veja quantos problemas temos agora, depois dessas piores atrocidades que foram infligidas ao povo judeu desde o Holocausto. E ainda temos. Veja todas as perguntas que você está me fazendo. Veja toda a pressão internacional que é colocada sobre Israel. Então, certamente não tínhamos essa legitimidade antes do massacre de 7 de outubro. Então, o que fizemos, basicamente, foi atacar o Hamas o tempo todo. Atacá-lo de novo, e de novo, e de novo. Eu, como primeiro-ministro, liderei 3 de 4 dessas operações, nas quais matamos 6.000 dos seus terroristas, matamos o chefe militar deles, Jabari, era assim que chamavam, e outros, mas não invadimos. O único jeito que poderíamos lidar com o corredor Filadélfia era conquistando Gaza. E o único jeito de conquistar Gaza era ter a legitimidade que nos faltava até que ocorreu em 7 de outubro. Uma vez que ocorreu, entramos em Gaza. E adivinha só. Socrates, na primeira vez que falei sobre o corredor Filadélfia, chamei de Barreira Sul. Eu disse, precisamos de uma Barreira Sul. E discutimos 2 possibilidades. Uma, o corredor Filadélfia, e uma, 1 ou 2 quilômetros ao norte daí, isso não é importante. Mas ficou claro que você tem que parar. Pode mostrar esse mapa de novo da perfuração? Não esse, nem esse. Temos que parar isso. Se não pararmos isso, não teremos alcançado nada. Então falei sobre isso publicamente. Publicamente. Primeira vez em novembro. Você sabe quando a guerra começou? Outubro, certo? Mas essa foi minha primeira declaração pública. Agora você deveria conferir isso. Minha pesquisa, simplesmente buscando, encontrou 8 referências todo mês, sobre o Quarteirão Sul. Posso te dizer que nas nossas discussões internas, no gabinete de guerra e no gabinete geral, falei muito sobre isso. Então, aqui está novamente uma deturpação dos fatos. Estamos vindo, estamos usando isso como pretexto. Isso é apenas uma maneira, um truque político. Não é um truque político. Você tem que ser cego para não ver isso. Eu não sou cego, nem o povo de Israel. Eles apoiam de forma esmagadora mantê-lo sob nosso controle, pois sabem que isso é algo que devemos fazer, tanto para alcançar nosso objetivo de vencer a guerra, quanto para pressionar pela libertação de nossos reféns. E faremos isso. Mas posso dizer que não é a primeira vez que falo sobre isso. Patrick Kingsley, do New York Times. Obrigado, senhor primeiro-ministro, por isso. Patrick Kingsley, do New York Times. Obrigado por esta coletiva de imprensa. Se o corredor de Filadélfia era tão importante para vocês, por que o exército israelense não foi direto para lá quando invadiram Gaza no final de outubro? Se era tão importante para vocês, por que nem sequer foi mencionado na proposta de 27 de maio que Israel fez aos negociadores? Se a retirada de Gaza era tão importante para você, por que você votou a favor disso naquela época, antes de sair do governo? E, finalmente, você mencionou que Israel não pretende administrar Gaza após a guerra. Isso significa que você pode descartar definitivamente colonizar Gaza com civis israelenses? Não tenho minha caneta aqui, então, se puder me arranjar uma caneta, eu escrevo todas essas perguntas. Obrigado. Obrigado. Expliquei que era importante termos controle, que estava claro que íamos conquistar toda a Gaza. Que não tínhamos escolha, mas a ordem, e não entrarei nas considerações militares que o gabinete aceitou neste caso. Concordamos nisso, não sabíamos exatamente o que aconteceria quando entrássemos,
sabíamos que havia um vórtice. Um principal centro nervoso na cidade de Gaza, ao redor do Hospital Shifa e em outros lugares. E esse era o andamento previsto. Deveria continuar de uma só vez. Tivemos muitos obstáculos para chegar até Rafa, no corredor da Filadélfia. Levamos cerca de 3 meses, mas a ideia era fazer bem rápido e conseguimos. Agora que fizemos, obviamente vamos manter. Você pergunta, por que se era tão importante para você, votou pelo desengajamento? Em primeiro lugar, eu votei no parlamento, no Knesset, porque era ministro das Finanças. Queria fazer algumas reformas importantes que revolucionaram a economia israelense. Você pode ver isso no horizonte de Tel Aviv e outras cidades de Israel. Basicamente reformas de livre mercado, e fiquei em um dilema, porque queria completar essas reformas, mas sabia que, uma vez que o governo realmente votasse para desmantelar as comunidades e sair, seria isso. Minhas reformas seriam impedidas e Israel não se tornaria o que poderia ser. Potência tecnológica e econômica, que se tornou. Então, a questão era, e o governo não fez isso completamente, eles foram cautelosos, o governo do qual eu fazia parte, basicamente disseram, ok, ainda não decidimos se vamos sair, o que vamos fazer é criar a possibilidade. Pelos projetos de lei do Knesset, que se decidirmos sair, haverá compensação para aqueles que saírem. Essa foi a votação, a famosa votação que as pessoas mostram na televisão. De qualquer forma, quando a votação real ocorreu no gabinete para sair, eu disse, vocês têm que permanecer lá. Vocês não podem deixar o corredor da Filadélfia. E eu renunciei do governo. Então votei contra isso. Isso é importante. Você fez outra pergunta. Por que ele não foi mencionado no debate quando eu estava falando com ele sobre política externa? Em segundo lugar, ele descartou qualquer interesse federal no reino dos Estados Unidos. A proposta israelense de 27 de maio, a proposta americana de 27 de maio, dizia que isso não contrariava de forma alguma nossa entrada na travessia de Rafah. Conversamos com os americanos. Dissemos em várias conversas que temos que lidar com a barreira sul, caso contrário, você sabe que não vamos conseguir. Temos que ser capazes de lidar com isso. Mas não há contradição. Não há contradição entre isso e a proposta de 27 de maio, e estamos bastante claros sobre isso, e acho que os americanos conhecem bem nossa posição. No que se refere à revenda, não acho que seja uma meta realista. Eu disse isso na frente do meu gabinete. Não mudei minha opinião. E as pessoas? Obrigado. Go ahead. Boa noite. Olá, você pode me ouvir? Maria Finochina, RT. Senhor Primeiro-Ministro, ouvimos muito hoje sobre o corredor da Filadélfia. Tenho uma pergunta bem específica. O que o senhor representa? RT, televisão Russia Today. O controle israelense sobre o corredor da Filadélfia foi mencionado em alguma das versões do acordo que o Hamas aceitou. E hoje, isso é o único obstáculo para o acordo, o único ponto de discordância entre os lados, ou há outros desacordos? Muito obrigado. Bem, há uma premissa na sua pergunta que está simplesmente errada. Você diz, foi mencionado no acordo que o Hamas aceitou? O Hamas não aceitou o acordo. Na proposta de 27 de maio, eles tinham 29 mudanças, correções, 29, que na prática invalidavam qualquer significado. Foi uma rejeição, na verdade, uma rejeição detalhada do acordo. Então, enquanto nós aceitamos como estava, não fizemos nenhuma alteração. Eu não trouxe nenhuma nova condição. Nada que contradiga o que foi dito lá. O Hamas basicamente ignorou. Quero dizer, eles não aceitariam. Eles não aceitaram aquilo e não aceitaram a proposta intermediária. E Al-Ria, que é o vice de senhor, disse há 2 dias, então nós permanecemos firmes. O que queremos? Não, eles não aceitaram. Não aceitaram. Novamente, você quer os fatos, certo? Então, o fato é que eles rejeitaram 20 de maio. Eles disseram que aceitaram, mas tem 27, ou 29, melhor dizendo, correções, sabe? É como, sei lá, o governo alemão dizendo que aceitam a proposta americana, mas vão ficar em Berlim, vão controlar a Alemanha. Vocês vão sair e nós podemos nos reabastecer, mas aceitamos sua proposta. Não significa nada. Eles colocaram
29 correções, que essencialmente foi uma rejeição sonora e detalhada do acordo. Não importa, sabe, como eles apresentam isso ao público, é sem sentido. Nós sabemos a verdade. E, novamente, eles rejeitaram categoricamente a proposta de mediação. E ontem, ou 2 dias atrás, Al-Fiat rejeitou novamente. E o que ele diz? Ele basicamente diz: Israel tem que sair. Tudo, incluindo o corredor da Filadélfia, e nós podemos nos rearmar. Fazer 7 de outubro de novo e de novo. Então, não é que eles aceitaram. Você fez a segunda pergunta, que é... eles se prepararam para a guerra. Ah, é o único obstáculo? Não, não é. Na verdade, tudo, sabe? Temos o corredor da Filadélfia. Temos qual é a proporção de reféns para civis, para terroristas que são libertados? Temos poder de veto sobre esses terroristas, porque alguns deles cometeram as piores atrocidades que você pode imaginar. Bem, eles deveriam voltar, Judéia, Samaria, ou podemos tirá-los do país e assim por diante. aqui estão mais algumas... Senhor, agradecemos ao Pai por alguma E coisa. estamos tentando encontrar algum ponto para começar as Eles negociações. se recusam a fazer Há 2 dias ele disse que não havia nada para discutir. Não. Espero que isso que mude, seja isso. porque quero aqueles reféns Estão nem aí. fora dali. Quero que aquelas famílias, Estão nem aí. aquelas Estão mães, nem aí. vejam seus entes queridos. Não quero ver uma repetição de um dia. Foi isso que eu vi em Oscar. almas Quero que eles tenham torturadas felicidade, queriam, sim, assim como aqueles que conseguimos restaurar. lendo. Retiramos almas torturadas. Eu quero que elas tenham felicidade, assim como as que nós resgatamos, conseguimos resgatar, tiramos de lá, trouxemos 117 pessoas vivas. E, aliás, eu insisti no primeiro acordo, falamos de 50, e eu disse, não, vamos tirar mais 30. E eu falei com o presidente Biden. Ele ajudou, e eu aprecio isso. E nós aumentamos de 50 para 80, isso são 80 almas que voltaram à vida, suas famílias voltaram à vida. Então, olha, eu farei tudo o que puder para tirar essas pessoas de lá, mas a pressão deve ser direcionada para onde ela pertence. Não é em Israel, é no Hamas. Obrigado a todos. Vocês foram muito, muito pacientes.